Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um Aquário Casa Firjan, edição número 213. Para quem não conhece, né, o Aquário Casa Firjan é essa série de palestras e debates que a gente organiza aqui, trazendo protagonistas do mercado para falar sobre tendências, transformações em termos de novas tecnologias, novos comportamentos, novos modelos de negócio e o que as pessoas precisam saber hoje para estarem cada vez mais preparadas para o futuro. Hoje a gente vai falar sobre os destaques da NRF, a National Retail Federation, que é uma das principais feiras aí de tendências relacionadas a consumo e tecnologia, né, focada aí muito no varejo, mas que expande, né, as tendências que são discutidas lá expandem para além do varejo, elas são importantes para qualquer indústria, qualquer setor, e por isso que a gente está trazendo para cá também, a partir de uma parceria com a MJV, a quem eu agradeço bastante aí, em nome da Luciana, Igor, João. Inclusive, queria falar também que a gente tem um podcast, que é o Lab de Tendências, homônimo do braço de pesquisa e mapeamento de tendências aqui da Firjan, onde a gente gravou um episódio com eles, que vai ser uma conversa totalmente diferente, eu tenho certeza, do que vocês vão ouvir aqui. Então, fica o convite também para quem gosta desse formato de podcast, seguir a gente nos principais agregadores de áudio, é só botar Lab de Tendências, que vocês vão ter acesso a esse conteúdo e muitos outros conteúdos bem bacanas também. Inclusive, está aqui um QR Code, né? Esse QR Code, essa tela, vai ficar rodando ali na tela lateral para vocês acessarem direto aí. Esse QR Code vai dar direto no podcast na página da Casa Firjan. E não posso deixar de fazer alguns avisos rápidos, né? De alguns cursos que estão rolando aqui, que estão abertos para inscrição. Quem vem ao Aquário tem 10% através do cupom Aquário10. Então, se vocês tiverem interesse, só escanear o QR Code aqui ou entrarem no site casafirjan.com.br ou então escanearem depois na tela. A gente tem cursos de inteligência artificial generativa na prática, começando aí no dia 25/3. Vai ter um curso de robótica na prática, aplicações e projetos, começando no dia 8. Design Thinking para lideranças, começando no dia 18, tudo de março, né? Gestão estratégica de negócios, curso presencial aí a partir de maio, começando em maio, são algumas aulas. Vale a pena dar uma olhada na programação inteira da Casa Firjan, porque tem muita coisa bacana. Então, convido também a seguirem o Instagram, o @Casa Firjan, quem ainda não segue, porque a gente vai mantendo a programação sempre atualizada por lá. Mais um curso, Gestão da Inovação no Contexto da Transição Digital. Isso, na verdade, é um programa de imersão em parceria com a Universidade do Porto, vai ser em Portugal. A gente vai levar uma comitiva para lá para aprofundar em metodologias de gestão da inovação. Então, um programa mais aprofundado, mais estruturado. Quem tem interesse, vale a pena dar uma olhada depois no site para ficar ligado. Então, sem mais delongas, pedir para voltar para a tela de apoio, por gentileza. Gostaria de chamar ao palco o gerente de inovação e Trend Spotter da MJV, João Schmidt, e o líder de inovação e coordenador de projetos na MJV, Igor Amorim. Obrigado. O papo é de vocês. O microfone está aqui, eu acho que tem que passar também para vocês. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer, João. Tudo bem? Bom, então hoje, como vocês conseguiram ver no convite, né, a gente vai falar um pouco de algumas dessas tendências da NRF. Fiquem à vontade para conversar com a gente, fazer perguntas, por favor, participem, tá? Não nos deixem sozinhos aqui em cima no palco. E no final a gente também vai ter um bloquinho para trocar uma ideia, então se quiserem também anotem as ideias, perguntas que a gente fala depois. Isso, bom, então a gente vai trazer um pouquinho da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, né? É muito interessante, ela acontece anualmente em Nova York, e um ponto bem importante é que ela não fala somente de varejo, né? A gente vê muito sobre bens de consumo também, e acaba tendo todos os outros segmentos participando da NRF como um todo. Porque tudo que a gente vê no varejo, por essa proximidade com o consumidor final, né? Por ser tão transacional e tão próximo, a gente acaba entendendo um pouco sobre a expectativa do consumidor. Então, se a gente vê no varejo agora, rapidamente a gente vê em todos os outros segmentos no futuro. Bom, então, só para vocês saberem quem nós somos, né? Tipo, quem são essas pessoas que vieram aqui hoje? Então, João e Igor, a gente trabalha na MJV, que é uma consultoria de tecnologia e inovação, e um dos nossos propósitos em participar com os nossos
os nossos principais parceiros é inspirar as pessoas também com inovação de ponta. Então, a gente está sempre em eventos ao redor do mundo, coletando, né, insights e entendendo quais são as tendências que estão acontecendo. E aqui a gente tem alguns dos clientes, né, algumas parcerias que nós temos e com quem trabalhamos, só para vocês terem uma noção da MJV como um todo. E a gente já atua em mais de 27 anos de experiência, a gente tem projetos em mais de 25 países e trabalhamos muito com design de inovação, tecnologia e dados, design de experiência, né, sustentabilidade e transformação ESG e transformação cultura ágil também. Como a gente comentou, né, pela terceira vez a gente foi para a NRF esse ano participando. Como eu falei, a maior feira de varejo do mundo. E a gente tem uma parte muito grande de palestras e coisas que acontecem lá. A gente cobre a maior parte delas, não só da feira, mas como palestras como um todo. São uma média de quase 200 palestras. A gente assiste a maioria delas e traz bastante desses conteúdos e junta no que seriam essas tendências, né? E aí, como palestrantes, a gente tem, assim, de empresas muito grandes, a Drew Barrymore, por exemplo, a atriz. Então, tem bastante coisa de todo mundo. E aí, hoje, a gente vai explorar um pouquinho algumas dessas tendências que a gente viu lá, né? Então, antes da gente ir para as tendências como um todo das empresas, a gente entende um pouquinho sinais de mudança, né? Que a gente tem vivido indivíduos e sociedade. Então, como a gente se sente como um todo, o que está acontecendo com a gente. A gente permeia também um pouquinho de inteligência artificial, porque é, a maioria das pessoas não aguenta esperar pela parte de inteligência artificial dentro das tendências, então a gente fala um pouco de como, antes das empresas responderem, como a gente tem se sentido e se conectado com inteligência artificial e essas mudanças tecnológicas como um todo, e a gente fala também de como as empresas estão respondendo e reagindo a essas mudanças da sociedade. Bom, então começamos aí por esses sinais de mudança em indivíduos e sociedade, né? Então a gente vai para uma parte um pouquinho triste, trevosa, mas eu prometo que em breve, logo na sequência, a gente vai para uma coisa bem feliz e bem solar, tá? Mas a gente não tem como negar o momento atual que a gente está vivendo, né? Então a gente está vivendo atualmente uma policrise, né? Então são diversas crises acontecendo simultaneamente ao redor do mundo. A gente vê aí, né? Emergência climática, a gente já ultrapassou 7, né, dos 9 limites planetários para uma vida segura na Terra. A gente tem essa parte de disrupções tecnológicas, né, privacidade de dados. A gente tem visto muita desigualdade econômica ao redor do mundo e permacrise, que também está dentro dessa policrise, que são essas várias crises, né, ao mesmo tempo. Mas a permacrise é a gente não ter acesso mais às coisas, né? O custo de vida é muito mais alto, uma sensação global de que o custo de vida é muito alto e os nossos salários não acompanham, não importa como seja o salário, né, de uma forma geral, uma sensação global. A gente fala de tensões geopolíticas e guerra, né, crise de saúde, a gente viu isso muito forte na pandemia, né, acesso à água, alimentos, etc. Então, todas essas crises acontecendo de forma simultânea compõem essa policrise que a gente está vivendo globalmente, esse termo é cunhado pela WGSN. Bom, e aí dentro dessa policrise, a gente vai ter alguns sentimentos crescendo e como as pessoas se sentem como um todo, né? Então, a gente vai pontuar só alguns deles, tá, gente? Então, a gente fala muito de um aumento muito grande, né, da nossa consciência em relação à emergência climática. Então, a gente vai sair agora, nos próximos anos, dessa negação, nesse negacionismo associado à emergência climática e a gente vai para um mindset bem mais adaptativo. E as pessoas vão esperar isso das empresas também. A gente vai parar de fingir que não está vendo que isso está acontecendo e vai realmente, até porque já chegou, vai chegar cada vez mais forte na nossa cara, não vai ter muito como negar, né? A gente vê um aumento muito grande de solidão e problemas associados à saúde mental, né? Então, no ano passado, mais de metade da geração Z teve algum diagnóstico associado a problemas de saúde mental. A gente fala muito de câmaras de eco, né? A gente falando nas redes sociais, a gente ficando em casa, sozinho, trabalho online, por aí vai. A gente sente que, por mais conectado que a gente esteja, a gente não está próximo das pessoas. Existe uma solidão muito grande, né? Famílias com uma pessoa só e por aí vai. E aí, dentro disso, a gente tem se apoiado muito em inteligência artificial como companheiro, assim, como uma forma geral, né?
E aqui no Brasil, a gente vê que 10% das pessoas recorre já, de fato, à inteligência artificial para ajudá-las a lidar com dificuldades emocionais ao longo da vida, né? E aqui a gente vê um exemplo muito interessante, né? Que no Japão eles têm um baixo índice de natalidade, então Tóquio criou um aplicativo de date, né? De namoro, que pega todos os dados das pessoas, até a parte de renda, né? E etc., e combina as pessoas através de um algoritmo para poder fazer trazer para tentar juntar essas pessoas de uma certa forma e acabar com essa solidão e aumentar a taxa de natalidade, né? A gente vê também, isso foi um ponto muito falado e ele vai permear muitas das tendências que a gente vai ver no futuro, que seria uma emoção de raiva muito crescente. Então, isso foi muito pontuado em diversas palestras, a gente vai ver aí um aumento muito grande da raiva, muito associado a uma positividade tóxica que a gente tem vivido nos últimos anos, de tudo tem que ser bom, tudo tem que ser perfeito, né? Uma higienização, assim, associada a redes sociais também, de uma certa forma. Então, a gente vai ver que, a gente já está vendo que 22% das pessoas disseram que sentiram raiva por grande parte do dia de ontem, né? Então, não é nenhuma pequena parte, é o dia inteiro quase com raiva. E aí a gente vê também, associado a isso tudo, uma nostalgia crescente muito grande, né? A nostalgia dentro dessa policrise como um todo, ela traz um sentimento, uma sensação de segurança, né? De uma certa forma. Então a gente vê que 57% dos consumidores globais gostariam que seu país fosse como ele era no passado. Então a gente tem sempre essa sensação de que o passado já foi muito melhor do que o presente atual. E a gente tem até um conceito, que é um conceito mais antigo, que está muito vigente agora, que é o Niemoya, né? Que é associado à nostalgia também, de uma certa forma, mas é uma nostalgia por algo que você nem viveu. Saudade do que ainda não vivemos, né? Aquele meme. Mas a geração Z tem essa uma nostalgia associada aos anos 90, sendo que não viveram os anos 90, né? Então, isso também está acontecendo muito forte. E aí a gente vê, até na própria geração Z, uma troca de smartphones, né, pelos dumb phones, que seriam os telefones que não fazem nada, né, eles não são conectados à internet nem nada. Muitas pessoas usando isso para se desconectar das redes como um todo. Até a Heineken tem feito muitas propagandas associadas a isso nos eventos deles também. E nos Estados Unidos existe uma venda crescente dos iPods antigos que não se ligam à internet também, porque as pessoas querem ouvir música de forma offline, né? E aí, bom, vou passar para o Igor, a gente vai falar um pouco de inteligência artificial também associada a isso. Oi, pessoal. Até um ponto interessante do que o João comentou, né, sobre ali a parte da raiva e da nostalgia, é que a raiva também vem muito como consequência da rotina que a gente leva hoje em dia no uso de redes sociais, né, que pede um input da gente toda hora. Então isso acaba fazendo que as pessoas criem expectativa que em outros serviços, né, que lidam com pessoas, vai ter a mesma dinâmica, né, tipo uma reação imediata. Então isso acaba essa mistura de ambientes, né, ambiente digital com ambiente de relacionamento humano, acaba criando essas relações, né? Aí aqui sobre inteligência artificial, tem essa citação aqui, né, que a inteligência artificial está preparada para transformar todas as indústrias como a eletricidade fazia 100 anos atrás. Vai criar um crescimento do PIB estimado em 13 trilhões até 2030. Então, assim, não é nem mais uma realidade EC, vai acontecer, né? Então, a discussão que a gente está trazendo aqui é mais em que termos, como ela afeta a sociedade, como ela afeta as empresas, né? Porque já é uma certeza. Aqui tem uma relação, né, nessa lista direita, de locais que a inteligência artificial, especialmente a generativa, está presente hoje em dia. Porque ela é isso, ela está pronta em todo lugar. Antes a gente não estava tão cristalizado assim, né, como as empresas poderiam investir em inteligência artificial e como a inteligência artificial poderia ajudar o negócio delas. Mas uma coisa que a gente reparou na NRF esse ano é que as empresas estão muito mais com certeza de onde investir e o que isso vai trazer de benefício, né? Então, por exemplo, a gente pode ver que a inteligência artificial ela traz valor na redução de custos e aumento de eficiência das empresas, na visão computacional e RFID, que é uma tecnologia que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Em segurança, análise preditiva para campanhas de marketing, precificação, supply chain logística, previsão de eventos climáticos, hiperpersonalização de produtos e serviços,
atendimento ao consumidor, suporte na tomada de decisão. E tem outros exemplos de aplicação de inteligência artificial, né? Então, como vocês podem ver, afeta diretamente as empresas, tanto na administração interna, gestão interna, né? Parte técnica, como comunicação com o consumidor, como operacionalização. Então, é realmente uma tecnologia que está vindo para afetar como a gente trabalha e se relaciona numa escala grande. Então, realmente não é qualquer coisa, né? O que a gente está percebendo é que o comércio com base em inteligência artificial generativa está evoluindo, né? Então, ontem, antigamente, a gente tinha uma noção da inteligência artificial, aliás, da personalização presente, né? Então, a gente ia numa loja, a gente percebia que tinha alguma customização dos produtos, né? Tinha alguns tamanhos diferentes, cores diferentes, perfis diferentes, mas assim, nada fora do comum, né? Hoje a gente já está no momento de hiperpersonalização, que significa o quê? Já tem uma complexidade maior na personalização dos produtos e serviços, com base nas diferentes possibilidades que a gente pode ter com o usuário, né? Uma pessoa de baixa, média renda, de diferentes gêneros, que mora no campo, mora na cidade, tem tal padrão de consumo, então se complexificou. E o que a gente percebe é que amanhã a tendência se concretiza numa versão companheira, né? É uma coisa interessante porque nos anos 2010 e também nos anos 2020, no início, né, a tendência do cenário assim de interação digital com as empresas foi por aplicativos, né? E o que são aplicativos? São diversos softwares nos celulares que descentralizam as relações, né? Então a gente tem o aplicativo do Uber, a gente tem o aplicativo do iFood. O que está acontecendo é que a gente está vendo uma tendência de tudo virar um hub de novo, com a inteligência artificial como companheira. Então, a tendência que a gente está observando é que, por exemplo, na Alexa, nos assistentes de voz que a gente tem, eles vão virar esses hubs informacionais que a gente vai recorrer como companheiro para obter as informações ou ajuda, os serviços que a gente quer, né? Então, por exemplo, antes a gente pedia separadamente, sei lá, como a gente poderia se vestir, onde a gente poderia se comer, apoio psicológico, conversar com alguém, isso tudo eram aplicativos locais diferentes, né? Agora, a tendência é que tudo se centralize numa inteligência artificial companheira, que vai ser meio que um assistente pessoal que vai estar do lado da pessoa o tempo inteiro. E tem essa frase, né, que a IA é o user interface para o conhecimento do mundo, que acho que ela sintetiza bem essa relação de conhecimento e de experimentação, ou seja, contato direto, né, que a inteligência artificial está desenvolvendo com as pessoas, a partir das pessoas. Tem esse case aqui que é mega interessante do Zalando, assistente de moda, que ele é um consultor de moda, que ele é orientado por ChatGPT e ele busca opções mais refinadas de busca, né? Então, em vez de você utilizar um aplicativo assim, falar, eu vou querer uma saia tamanho M, você, na verdade, conversa com ele como se fosse um assistente pessoal de moda. Então, você fala, eu vou para um casamento que vai ser na praia, vai fazer calor e eu queria me sentir, assim, leve. Então, ele te dá recomendações na base de como você está se sentindo. Então, muito mais é isso, é mais companheiro do que pura e simplesmente uma interface que você vai lá e em sessões específicas, né? E como vocês podem ver também é uma interação que lembra muito mais uma conversa, né? Que é um padrão que a gente está vendo também nas ferramentas nos GLM6, que são o uso da linguagem natural. Então a gente está saindo do toque do dedo, né, que a gente usava no celular, para voltar a usar a voz. Então a gente para falar o que a gente quer e o modelo ele responde a gente com as informações adequadas para nossa busca, para nossa pergunta, né? Então, ou seja, que tem esse movimento. A gente entendemos agora, né, as mudanças no cenário, o impacto nos indivíduos, e agora a gente vai ver como as empresas estão reagindo, né? Então a gente vai chegar agora no outro capítulo da apresentação, que a gente vai mostrar uma lista de tendências e como essas empresas estão reagindo, né? Então a gente aqui tem essa lista de 10, em que eu e o João a gente vai ficar alternando. Em cada uma vai ter cases, o porquê é importante, né? Porque está sendo utilizado. E essa que é a maior parte da apresentação vai mostrar essa influência, né, das tendências atuais no mercado, no comportamento do consumidor. E acho que vocês vão tirar insights bem legais. Então, de volta aqui para o João. Acho que um ponto muito importante do que o Igor falou também, dessa parte do toque, né, da gente migrar do toque para a fala agora em relação à inteligência artificial,
a gente vai mudar também, é a nossa forma como a gente interage com a internet, né? Então a gente quer esse companheiro de inteligência artificial de fato, e em vez da gente fazer buscas por palavras-chave, que é o nosso modelo mental, né, de fazer buscas na internet, né? Eu busco, sei lá, um tênis azul. Eu vou falar sobre como eu quero me sentir, a IA vai me entender emocionalmente num nível de complexidade muito maior, e aí ela vai recomendar algo para mim. Então isso muda completamente a forma como as pessoas se relacionam com as marcas também, né? As marcas, a partir de agora, vão começar a ter oráculos de marca, que tem conversas muito profundas com essas pessoas também. Bom, e aí eu comentei com vocês que de início a gente tinha falado da policrise, né? E a gente tinha uma parte, né, mais down, mais tristinha. Agora a gente vai para um lado um pouco mais feliz de como a gente está respondendo a essas coisas e como, né, as empresas, em um certo nível também, vão trazer um lado de ajudar a sociedade, como uma certa forma, a melhorar dessa situação, a enfrentar essa situação tão difícil que a gente tem vivido atualmente, né? Então a gente fala como primeiro ponto, né, o valor da criatividade, brincadeira e diversão. Então aqui tem muito de gamificação também. Então a gente entende que no mundo dominado pelo medo e pelo estresse, né, a brincadeira emerge como um mecanismo vital para lidar com a situação em todas as idades. Isso é bem importante que sejam para todas as idades também. Então, brincar agora não é mais só uma fonte de diversão, né, mas um mecanismo de enfrentamento, de fato, para a gente lidar com os impactos do que a gente está vivendo nessa crise atual e também com as emoções negativas, como a gente falou de raiva, né, solidão e coisas do gênero. Um ponto muito importante aqui é que no ano passado a ONU criou um Dia Internacional da Brincadeira, né, de brincar. É um dia oficial, então a gente tem isso globalmente e eles reconhecem a importância de você fazer isso até como uma forma de conexão entre gerações, entre nações, entre comunidades, né? Você de fato, principalmente no mundo polarizado politicamente como a gente está vivendo atualmente, brincar acaba sendo uma ferramenta de conexão entre pessoas, né, de uma certa forma. E é também, dentro desse tempo muito difícil que a gente está vivendo, uma forma de você reimaginar o futuro com uma perspectiva um pouco mais leve, né, de uma certa forma mais divertida. E aí a gente fala o quanto, né, dentro disso, né, as pessoas, né, de uma forma geral, os consumidores querem reimaginar todas as coisas corriqueiras do dia a dia deles realmente de uma forma um pouco mais feliz, né? Então, eu até brinco que em algum momento toda palestra que a gente ia de marketing, a gente ouvia muito sobre Disney, né? E eu acho que a gente fez a culpa é dos palestrantes, a gente está vivendo uma Disneyficação do mundo inteiro. Eu quero comprar um pão, mas eu quero que seja extremamente divertido. Eu quero rir, eu quero me divertir comprando um pão. A fila vai ter que virar algo, tudo que é chato, na verdade, eu quero me divertir agora, porque é assim que as empresas vão falar. E aí, um ponto chato aqui, né, que a gente vê transformado, né, dentro dessa parte de gamificação, a gente vê que a Nintendo criou esse alarme atual agora, é o Nintendo Alarmo, em que ele mapeia todo o seu corpo e ele toca músicas para você acordar de manhã e ele só para quando você realmente se levanta e dança a música. E aí ele vai aprendendo com inteligência artificial quais são as músicas que te fazem dançar mais animado, quais você levanta mais rápido, e ele vai utilizando isso para aprender um pouco mais sobre você e te ajudar a acordar mais rápido de um jeito mais feliz, né? E até pra não tocar a mesma música e você criar ódio dela, né? Exato. Para não te traumatizar com a música, né? Exato. Então é isso, né? Uma coisa corriqueira, um pouco chatinha, que você faz e transforma, gamifica ela e faz ela de uma experiência muito interessante. Esse exemplo aqui também é muito legal, que é um Roboverse da Jidu. A Jidu é uma marca de veículos, então, para quem não conhece, e dentro desse espaço que eles criaram, e acho que um ponto muito legal aqui também é que esses espaços, de uma forma geral, eles não são tão obviamente transacionais, por assim dizer. Você não está necessariamente tentando vender um carro ali ó, de forma muito óbvia. Você vai lá para realmente se divertir e ter um contato com a marca, né? Então, dentro desse Roboverse, você entra e cria avatares seus numa experiência imersiva e você joga como se fosse um Transformer, assim, um robô do próprio carro da Didu. E aí um ponto muito interessante aqui que a gente falou sobre aquela conexão de gerações, né? Aqui as crianças vão com os pais para poder brincar no negócio, no jogo da Didu, e as crianças começam agora a participar do processo de decisão de compra de veículos, né? O que elas não participavam até então. Então, isso é muito interessante para a marca se conectar com novas gerações e muito relevante também para a marca se tornar relevante para gerações futuras, né? Então, você já recrutou essa criança num certo nível muito no início. E a gente fala até repetindo Disney, né? A Disney fala que um dos pontos principais da estratégia deles é que, de fato, eles recrutaram as crianças muito inicialmente e elas têm memórias muito afetivas associadas à marca deles, né? De uma forma geral.
Bom, e aí aqui a gente vê também que toda essa parte de brincadeira, né, ela não vai ser só para a parte externa, né? Ela vai virar uma coisa muito séria também no mundo corporativo. Então, toda essa parte de gamificação, né, como a gente trabalha experiência dos colaboradores de uma forma geral, como a gente faz isso de forma gamificada, como a gente engaja as pessoas para participarem nessas coisas inovadoras e a trazer essa nova perspectiva de uma certa forma. Isso também vai ser extremamente necessário e principalmente no cenário atual que a gente está vivendo, as ideias e as estratégias elas precisam ser cada vez mais criativas para atender esse consumidor final. E para você ter isso, então você vai precisar que criatividade e diversão sejam presentes dentro da empresa em que a gente trabalha, né? Essa parte de gamificação vai precisar ser muito forte, né? E aí, criatividade e diversão acabam sendo um novo KPI, um índice de performance, né? Tanto para funcionários quanto para consumidores de uma forma geral. E 96% dos líderes de empresas globais acreditam que essas ideias criativas são essenciais para o sucesso de uma organização a longo prazo. Aqui é muito interessante que a gente pensa a gamificação como, você está pensando ela como Lego ou como algo do gênero. Não, a gente vê gamificação para todo tipo de empresa, assim, a gente mesmo na MJV trabalha com isso e a gente já fez gamificação para seguros, sabe? Indústrias que você acha que não vão estar tão associadas à brincadeira e diversão, mas Telemarketing, por estão. exemplo, Telemarketing, exato. que acho que é a coisa mais anti-diversão possível, É, né? exato, exato. Então, não necessariamente é para algo, a gente imagina algo muito criativo, muito distante, mas não, serve para todo mundo. Beleza, pessoal. Então, agora o segundo tema é destino lojas físicas, um hub de experiências. Essa frase aqui que é bem interessante. O online pode ter o monopólio do preço, mas não tem o monopólio da alegria humana. É, tem uma questão assim bem interessante quando a gente pensa no ambiente virtual versus o ambiente físico, né? Principalmente na questão das lojas, é que o ambiente físico ele tem muita carência de dados, né? Por exemplo, você vai no supermercado, a não ser que seja um supermercado bem equipado com as tecnologias que a gente vai falar aqui, ele não sabe quem entrou, qual é o perfil, o que aquela pessoa viu, o que ela acabou comprando. Então, esses mercados, esses segmentos, né, que tem boa parte da sua atuação baseada em lojas físicas, o ambiente presencial, não consegue capturar muitas das informações que tem no ambiente digital. Já se você tem uma loja online, você sabe quem entrou, a região que a pessoa mora, o IP, quanto tempo ela ficou na página, onde ela clicou, vê lá os mapas de calor. Então tem uma riqueza de KPIs, né, de informação sobre o comportamento da pessoa muito rico. Mas aqui, então, acaba se revelando essa dicotomia, né? A loja física e a loja virtual. E uma coisa interessante que a gente viu lá nas palestras é que o ideal não é tentar que a loja física seja mais virtual ou o ambiente virtual seja mais físico, né? Assim, tentar que seja uma coisa que não é, mas sim entender qual é a natureza de ambos e tirar proveito disso, né? Então, uma coisa que a gente vê é que o digital ele não consegue substituir aquele desejo de conexão. A pandemia acabou sendo um momento muito disruptivo, né, que mudou temporariamente como a gente se relaciona, né, com o espaço físico versus o ambiente digital. Então, temporariamente, as pessoas tiveram que ir para o ambiente digital e até criou-se aquela incerteza será que vai ser para sempre assim? As pessoas não vão querer mais ir em loja, né? Mas acabou se revelando que as pessoas voltaram às lojas. E o motivo por trás disso é que elas gostam de ir numa loja, ter contato com outras pessoas, sem falar que é uma interface diferente, né? Porque ela tá com uma pessoa falando com você, então é uma coisa muito mais imediata. Você fala lá para o atendente, para a pessoa que está te recebendo o que você precisa, e a pessoa consegue te ajudar com facilidade. Já a gente sabe que no ambiente digital, né, quando a gente está lidando com um aplicativo ou com um robô, é muito mais difícil, né? A gente sofre um pouco até que ele entenda o que a gente quer. Então, assim, o que a gente está percebendo, né, é que as lojas físicas hoje em dia elas estão se movimentando para destacar esse aspecto que tem só com o presencial, que é com você ir lá na loja, se relacionar com outras pessoas, mas também se encantar com experiências diferenciadas, né? Então, como vocês podem ver, essa daqui é uma loja Starscape, que é uma experiência imersiva da Genesis House. Muitas lojas, marcas, estão fazendo essas chamadas lojas conceito, né? Em que você vai lá e você não apenas necessariamente vai comprar alguma coisa, você vai entrar num universo que gira em torno dessa marca, que acaba indo mais para uma esfera até de entretenimento, né? Isso é até uma coisa bem interessante, que também é um movimento que a gente já está vendo nas marcas, até antes da pandemia, que a Coca-Cola fez muito isso, que foi de deslocar o significado da marca para pura e simplesmente a proposta de valor que ela está trazendo.
Então a Coca-Cola deixou de ser uma marca apenas associada ao refrigerante. Passou a ter marca de vestuário, né? Então você compra o tênis da Coca-Cola e ela está envolvida com diversos tipos de momentos e eventos. Então, a gente está observando isso acontecer, né? Essa divergência, por assim dizer, do tema da marca para outras esferas. Então, não necessariamente essas lojas conceito precisam ser pura e simplesmente o assunto, né? O produto, o serviço que a loja, a empresa está vendendo, está passando para os seus consumidores. É justamente uma maneira de explorar o universo que está em torno e fazer com que a pessoa crie uma relação diferenciada, né? Digamos, tenha outras áreas da sua psique, do seu gosto associados a essa marca. Então, uma experiência de loja física bem sucedida é concebida não apenas como um local de vendas, mas como um destino em si. E também é até importante destacar que não necessariamente o objetivo dessas lojas é vender, né? Como eu falei, é muito mais para criar uma experiência e deixar a pessoa orbitando em torno da marca. E aqui tem uma referência bem legal da Starbucks, que é Starbucks Reserve, que é uma experiência multissensorial. Então você vai nessa loja, que, como vocês podem ver, tem um design bem diferenciado, né? Não é uma loja comum. Então lá as pessoas elas conseguem ver grãos de café de diversos lugares do mundo, ver novas receitas de café que não tem outros Starbucks. Também tem workshops e locais para elas interagirem, né, diretamente com o produto, torre em tempo real e outros recursos. Então isso pega o ponto positivo da loja física, né, que é estar lá no momento e explorar o tátil, o sensorial e tirar vantagem disso. E aqui tem uma outra bem legal que é a Coach, que é uma marca que trabalha com couro, né? Tem algumas peças de vestuário, tem bolsas, mochilas. E eles desenvolveram também alguns recursos bem interessantes nas lojas físicas deles, né? Então você tem essa Coachtopia, que é uma maneira de reciclar alguns produtos já gastos, né, e gerar novos. Tem esses espelhos de inteligência, perdão, de realidade aumentada, e também tem essa customização de produtos. Então, é toda uma sequência de interações diferenciadas que os usuários, né, os clientes podem ter com a loja, do que apenas pura e simplesmente ir lá e comprar alguma coisa e ir embora, né? Então as pessoas acabam pensando, caramba, eu tô com essa bolsa velha aqui, 15 anos, já está sendo carcomida, vou levar lá na loja para tentar resgatar ou transformá-la numa outra coisa, ou até personalizar um outro produto. Então isso faz a loja física ser um hub de encontro e de experiência da marca. Isso, e aí um ponto muito importante aqui também em relação a coach, né, é que eles tiveram esse crescimento de fato, só para ilustrar para vocês, de 1 bilhão, né, em 2024, eles estavam perdendo muita relevância e eles se tornaram uma das lojas premium barra luxo, né, de maior relevância para a geração Z. E eles associam esse crescimento deles, esse sucesso, às lojas físicas de fato, né? Então as pessoas visitam as lojas, passam 5 vezes mais tempo dentro dessas lojas que nas lojas comuns, e quando elas voltam, a experiência foi tão interessante que elas levam outras pessoas junto com elas para participar disso. E aí a gente vai falar, associada a essa parte de experiência loja física, né? A gente vai falar da hospitalidade como uma expansão de portfólio e uma possibilidade de novos negócios também. Então, a gente sabe que todo mundo gosta de fazer compras, né? Mas agora a gente quer uma experiência completamente transformadora, né? E comprar, né? Essa parte mais transacional acaba ficando como um plano de fundo, assim, do que a gente está fazendo, né? Nas marcas. Um exemplo muito bom disso, inclusive, anteriormente a isso, é a Jordan da Nike, né? Que é o segmento, a linha mais lucrativa da Nike atualmente. E eles têm diversas lojas ao redor do mundo que são para celebrar a cultura do basquete. Você não necessariamente está ali vendendo um tênis ou algo do gênero, as pessoas vão lá para jogar basquete, etc. E aí aqui, voltando a coach, né, o Igor apresentou ali aquelas diversas experiências que eles têm dentro da loja e a gente tem aqui também uma expansão para a gente ver esse case da coach que é realmente muito completo, né, em experiência do consumidor final e muito, muito bem sucedido. A pessoa que está à frente do marketing da coach atualmente, ele está ganhando todos os prêmios globais de inovação, né, principalmente em marketing, e a Vogue Business reconheceu ele como a pessoa mais criativa dos últimos anos dentro do business, assim, de moda e bens de consumo como um todo. Então aqui a gente vê uma expansão, né? A Coach criou uma companhia aérea, né, uma marca de roupa, né? Criou um clube de praia e criou também um café. E eles têm isso ao redor de vários lugares do mundo.
né? O café, principalmente, eles têm em vários lugares. Isso segue uma linha também, não só das marcas de luxo, mas as marcas de luxo que começaram isso. A Ralph Lauren tem um café também, a Tiffany's tem um café. Isso vai muito para uma questão de acesso também, né? Você não pode pagar, né, seus $100.000 lá num cordão da Tiffany's, mas você pode comprar um café e se sentir que você tá lá no filme Bonequinha de Luxo, no Breakfast at Tiffany's também, que você tem esse direito, né? Então as marcas estão trabalhando isso muito forte de acessibilidade, assim, né, no sentido financeiro, e participação também, né, redes sociais, etc. Bom, e aí a gente vê aqui só para ilustrar para vocês que não necessariamente a gente está falando somente, né, de marcas de luxo fazendo isso. A gente tem aqui a Muji, não sei se vocês conhecem a Muji, mas ela é uma multimarca, ela tem diversos produtos. Ela é uma marca sem marca, né? É o que significa Muji em japonês. Então ela é bem minimalista, ela é bem básica em tudo que ela faz. Então eles vão de skincare a produtos de casa, roupa, o que você quiser tem dentro daquela loja. E um dos pilares da estratégia de expansão internacional deles, que é muito bem sucedida atualmente, é a criação de experiências em loja, né? E a expansão em hospitalidade. Então, eles têm um hotel da Muji já, eles têm cafés da Muji espalhados, e dentro das próprias lojas, o que é muito interessante, eles têm esse barista robô nas lojas físicas. Então, é um robozinho que fica fazendo café para você enquanto você está dentro da loja. E muita gente vai na loja para ver o robozinho, experimentar. É, culpado, também já fui, fiz o pacote, ver O o Japão robô adora assim. robô, né? Não, e tem em todos os lugares do mundo, né? A gente mesmo já usou o robozinho, a gente achou o máximo. Bom, e aí uma coisa que a gente vê também, né, é que dentro desse cenário que a gente está vendo, né, dessas experiências maravilhosas que as empresas querem entregar para os consumidores, o consumidor esperando essa experiência o tempo inteiro, ao mesmo tempo a gente está vivendo esse cenário de raiva muito grande, né? E é quem está na linha de frente da entrega dessas experiências tão transformadoras e milagrosas e felizes, está sendo xingado com muita frequência, está aguentando essa raiva desse consumidor final. Então a gente fala aqui o quanto também as empresas vão ter que tratar com muita delicadeza esse tema com os funcionários, e preparar muito bem esses funcionários para isso, e fazer com que esses funcionários também tenham uma experiência muito boa para que eles consigam entregar essa experiência tão transformadora, né? Não dá para a gente pegar um funcionário extremamente triste e fazer ele fazer todo mundo alegre, porque não vai colar, né, em algum momento, né? E aí a gente vê um exemplo muito bom aqui do Starbucks, né, que oferece terapia gratuita para os funcionários e para os parentes, porque eles entendem e defendem que os colaboradores deles, e eles chamam de parceiros, eles nem falam colaboradores, eles chamam de parceiros quem trabalha na Starbucks, eles entendem que a família também precisa estar bem para que aquela pessoa esteja bem e trabalhando bem e, né, lidando bem com o consumidor final. Eles têm, né, aplicativos de bem-estar, treinamentos, e o ponto que eu achei muito interessante aqui, quando eles apresentaram muitos cases de que eles chamam de employee experience, né, que é essa experiência do colaborador do Starbucks, é que quando eles percebem que a pessoa não está muito bem, ela pode ser mandada para uma viagem, obviamente voluntária, a pessoa quer ir, né, uma viagem de descompressão em uma fazenda de café, e aí eles vão ter aulas sobre café, eles vão descansar lá por um tempo. Aparentemente, a gente viu alguns depoimentos, é super interessante nesse sentido, você realmente poder sair um pouco daquela linha de frente, assim, e descansar, né? Valeu. Agora, pessoal, o tema 4, varejo físico conectado em tempo real. Aí tem essa frase aqui: a visão computacional oferece informação sobre o que as pessoas fizeram na loja em tempo real, trazendo os mesmos KPIs que temos nas compras online. Eu acabei de mencionar, né, que um grande desafio é justamente essas diferenças da loja física para um ambiente virtual, né, que a loja física carece de muitos dados que a gente tem em abundância no ambiente digital. Só que a inteligência artificial está chegando para mudar isso também, e esse capítulo é sobre isso. Então, o que a gente está vendo é, de um lado, toda uma construção de uma infraestrutura técnica de captação de informações, né? Então, câmeras, scanners, sensores, termostratos, e uma tecnologia que já até existia, né? Mas qual era a questão? Não era possível analisar, humanamente falando, né, tantas informações e tirar insights numa velocidade hábil para que isso tivesse impacto no negócio. Então, era até uma os dados eram captados, mas as empresas não conseguiam analisá-los, né? Mas isso agora está mudando com a inteligência artificial. Então, ela consegue se conectar, né? Capturar. Então, tem esse processo de capturar, processar e utilizar dados de lojas físicas em tempo real. Então, a gente tem a união de visão computacional, RFID, com inteligência artificial
para criar essa possibilidade. Então, a visão computacional ela ajuda a reconhecer esses dados que estão sendo imputados, né? Então, vai estar lá o modelo entendendo. Ah, tá, isso daqui é uma pessoa, ela está pegando algo na gôndola, ela está saindo da loja, ela hesitou ao ver uma propaganda. Então, agora é possível o que a inteligência artificial consiga ler o que as imagens, né, o que os sensores estão captando. E com isso gerar KPIs, métricas do que está acontecendo dentro da loja física. Então as empresas conseguem com isso facilitar o processo de supply chain, né, porque elas veem, tal produto está sendo mais consumido em determinado momento do ano, né? Ou determinado dia da semana. Então vamos nos precaver, porque vai ter uma outra semana que também vai ser bem chuvosa. Enfim, os padrões começam a ser percebidos. Então, coisas que passavam assim por baixo do radar, porque as empresas não tinham a capacidade analítica de interagir com esses dados, agora as empresas estão percebendo, então conseguindo extrair insights, né? E o RFID especificamente, ele rastreia os produtos em tempo real no estoque. Então as pessoas conseguem, os operadores, né, quem está lá no backstage na empresa, consegue saber exatamente que produto está se movimentando, para onde ele está indo, e com isso até dá uma previsão mais rápida e com mais acurácia de previsão de entrega, né, de quando aquilo vai chegar no destino. É só um parênteses, Igor. Para quem acha que está muito distante, a gente tem na Renner, tá? Essa tecnologia. Quando você joga as coisinhas lá, ele reconhece tudo e já paga. Aquilo é a RFID, essa tecnologia de reconhecimento do produto. Então a gente já tem isso funcionando no Brasil também, só para a gente se orgulhar aqui rapidinho. Inclusive o checkout, né, o autônomo, né? Isso. Assim, o Brasil saiu na frente de muitos países, né? Foi uma tecnologia que foi aplicada na frente de muitas lojas lá de fora, né? Sem falar de outras coisas, né? Por exemplo, o nosso Pix, né? Lá fora não tem nada do tipo. Agora que tá tendo, né? Começando a surgir. É aqui um case muito legal, né? Que mostra isso sendo aplicado no mundo real, que é do Walmart, que tem essa máquina esquisita. Ela na verdade tem duas funções. Ela primariamente, ela limpa os corredores, né? Então tem esses esfregões embaixo para limpar, né? E ao mesmo tempo ela é equipada por sensores. E esses sensores conseguem ver o que tem nas prateleiras. E isso alimenta eles conseguem mandar isso em tempo real lá para a gestão do estoque e ver, esse produto aqui precisa de reposição, esse daqui está com avaria, esse daqui foi modificado de lugar. Então isso dá muita flexibilidade para a empresa conseguir manejar o seu estoque em tempo real e trazer uma experiência que seja melhor para o usuário, mas ao mesmo tempo mitigue perdas, danos, né, e avarias ao material, né, o produto que eles estão vendendo. E esse da Tesla também, né? Ela também é uma outra referência no uso da visão computacional e RFID para otimizar a experiência do usuário, mas também eficiência operacional, né? Então tem a visão computacional para navegação autônoma, né? Então ela ajuda a identificar o que é pedestre, o que é sinal, o que é poste, o que é faixa. Obviamente, né, o sistema lá, o veículo consegue reagir. E o RFID, ele vai no acesso aos veículos e rastreamento dos componentes em suas fábricas. Então, já é uma forma na própria manufatura, né, de saber onde estão as diversas peças localizadas que vão eventualmente se transformar no carro. Acho que um ponto muito legal também dessa parte dessa tecnologia que a gente tem dentro das lojas físicas, né, e ter esses dados sobre o consumidor, que é um paraíso que a gente já tem no mundo online, né? Durante a pandemia, a Estée Lauder, que é a empresa de beleza, ela tem isso muito forte de rastrear tudo que está acontecendo com os produtos e ter muitos dados sobre o consumidor. Durante a pandemia, eles tinham esse RFID, né, para reconhecer os itens, os produtos, e eles foram os primeiros a ter a percepção, o insight de associar skincare a autocuidado à saúde. Então, eles começaram a posicionar alguns dos produtos deles próximos a produtos associados à saúde, e eles tiveram um crescimento absurdo nessa época, porque eles começaram a perceber que eles eram mais vendidos próximos à saúde e tudo mais, por causa desse reconhecimento de RFID. E nos lugares, o que as pessoas compravam junto com eles e por aí vai. Então, assim, ter esse dado sobre o seu consumidor e você receber isso em tempo real, né, extremamente potente nesse quesito no mundo físico também, né? Essa é a versão atual daquela conexão que fizeram, né? Que fraldas perto de cervejas vendiam, né, no Isso, mercado. exato, exato. É isso. E essa foi no olhômetro, né, essa antiga. É. Muito boa também. Porque no caso, nesse exemplo, né?
perceberam que os pais lá que iam comprar cerveja, eles ficavam mais incentivados a comprar fralda ou vice-versa, né? Quando estavam mais próximos um do outro, né? Sim, exato. É muito bom. E aí a gente tem aqui a quinta, né, o que é o crescimento de social commerce, né? Então, quando a gente fala de social commerce, a gente está falando muito sobre vendas e compras em redes sociais, né? Você transformar as redes sociais em algo transacional. E aí a gente vê que essa daqui é a Linda Lee, da H&M. Ela fala que nenhuma marca será relevante para os millennials e a geração Z sem uma presença forte em social commerce. Então, a gente vê aqui, só para a gente entender uma parte muito interessante, desde a pandemia, a gente vê uma parte muito forte de entretenimento associado a compras, né? Tem até os nossos trava-língua, que é o Shop Entertainment, que a gente vê aquelas lives, né, em que a gente conseguia comprar coisas, por aí vai, e isso se potencializa cada vez mais. Então, a gente hoje em dia tem 79% dos consumidores interagindo com as marcas em si. Então, por que não aproveitar essa oportunidade de transformar isso em algo transacional, né? E aí, essas vendas acontecem, né, diretamente nas redes sociais, e um ponto muito legal, que a gente teve diversas palestras sobre social commerce lá, né, e a relevância dos influenciadores também nisso, achei um ponto muito interessante foi o fato da gente estar sempre achando que os influenciadores vão acabar, né? A gente sempre vê essas notícias, pelo menos, agora acabou a era dos influenciadores, acabou, acabou. E lá agora eles falaram muito sobre todas as marcas, o quanto tem voltado, principalmente os influenciadores menores, né? Porque eles trazem essa autenticidade com a marca que o consumidor quer, e as marcas nunca conseguem ser uma pessoa, né? Num certo nível, desse nível de autenticidade. Então elas acabam se fazendo parcerias com essas pessoas para trazer um pouco dessa autenticidade, um pouco dessa verdade que uma pessoa de forma orgânica consegue alcançar, né? E aí, para aquecer nosso coração brasileiro, tiveram várias palestras lá, mas uma delas foi, tinham alguns convidados de diversos países do mundo e uma delas era o presidente da Havaianas Brasil. E ele apresentou o case com a Malu Borges, eu não sei se vocês conhecem, mas a Malu Borges é uma influenciadora de moda, ela é de nicho aqui no Brasil, mas ela é enorme, né? Ela tem uma influência muito grande. Eles até comentaram, ela é uma influencer que influencia influenciadores, que já é um outro nível, assim, né? Então, eles fizeram essa collab, a Havaianas fez essa collab com a Dolce Gabbana, né, que é a marca italiana de moda, e eles lançaram algumas Havaianas, e a Malu foi a garota propaganda escolhida, né, para fazer alguns posts, etc., e ela esgotou a Havaianas em 48 horas. Eles tinham uma leva enorme, eles colocaram mais uma leva de que eles iam produzir e tudo isso acabou em 48 horas. E eles não conseguiram ter mais, porque eles já não tinham mais nenhum acordo para fazer mais dela. Bom, e aí a gente vê, né, que o social commerce agora tem uma projeção de crescimento global 3 vezes maior do que o e-commerce e as lojas físicas. Então, assim, ele tem um potencial muito grande. Aqui no Brasil a gente ainda não tem o TikTok Shop, né, mas em outros países que tem o TikTok Shop, as empresas falam que é o melhor lugar de se vender no mundo, né? E um ponto muito legal também é que o TikTok ele tem esse poder de fazer um produto que não vale nada hoje, então esse produto vale R$ 0 que você fez. Se ele viralizar do dia para noite, você acorda e ele vale milhões. Então, assim, o TikTok tem esse poder de transformação, além de tudo, né? De viralização e de democratização de um produto, né? Em uma escalabilidade muito grande. E aí a gente vê que a gente falou de se tornar relevante, né, para a geração Z e para millennials, porque essas pessoas são responsáveis por 90% das compras nessas redes sociais. Então, estar presente é extremamente essencial para quem quer ser relevante para essas gerações, né? E aqui a gente tem dois exemplos muito interessantes, ambos da L'Oréal, né? Então a L'Oréal fez o Meu Segredo Pro, que é uma iniciativa de social commerce em que eles conectam salões de beleza, os cabeleireiros, né, os profissionais de beleza, para venderem para os seus clientes finais através das redes sociais. A gente vê isso muito forte aqui também na Farm no Brasil, né? As vendedoras da Farm têm perfis próprios dentro do Instagram e diversas outras plataformas. E pelo que eu ouvi, assim, há pouco tempo atrás, quando elas saem, elas vendem aquilo por muito dinheiro para a própria Farm, porque elas conseguem vender muito dentro desse social commerce, né? E até aqui nesse exemplo da L'Oréal, muito interessante, né? Não sei se vocês sabem, mas 50% das vendas de produtos de beleza na América Latina são feitas através de revistinha, né? A nossa revistinha, aquelas revistinhas Avon, Natura, etc. Então, isso aqui, na verdade, em algum nível, é uma digitalização desse modelo de negócio também, de uma certa forma, né? Ele tem essa conexão humana, mesmo que ele seja de forma digital. E aí a gente tem esse outro exemplo aqui da L'Oréal também, que é o Super Brand Day, né? Que ele foi promovido pela L'Oréal no TikTok, e eles conseguiram vender mais de US$ 1 milhão dentro desse evento.
com um aumento de 466% nas compras e 7 milhões de visualizações que eles alcançaram com isso. E aí um ponto muito interessante que a gente vê aqui com essa transformação do social commerce, né, é que a gente vê o nosso antigo funil de marketing, né, ele se migrando de algo linear para algo circular. E porque ele fica extremamente mais orgânico nesse sentido, né? Ele se molda muito rápido, ele não passa tão linearmente. E um ponto muito importante é que os criadores de conteúdo dentro desse novo círculo, né, eles estão dentro desse novo círculo com um papel extremamente importante. A gente viu uns exemplos também da American Girl. Não sei se vocês conhecem essa empresa que faz umas bonecas muito grandes nos Estados Unidos. Elas vendem mais do que. Elas só perdem para Barbie e globalmente elas são a boneca grande que mais vende no mundo. Eles tiveram alguma mãe fez algum vídeo, algo do gênero, sobre as bonecas delas que ela tinha quando ela era mais nova, e ela levou várias mães a fazerem o mesmo vídeo e foi um boom enorme. E agora as mães vão junto com as filhas para as lojas para poder fazer salão nas bonecas antigas e nelas mesmas. Então, assim, é só o poder de transformação de um social commerce que a gente quer trazer. E a gente aí mistura também, né? Como a gente está vendo, essas tendências não são separadas, né? A gente está misturando a nostalgia dessa mãe, a gente está misturando essa criança também, a gente está misturando brincadeira, e isso tudo junto faz um combo muito certeiro para essas necessidades que a gente está vendo nos consumidores finais agora, né? Acaba que parece que as fronteiras entre a vida pessoal e o momento de consumo estão cada vez mais borrados, né? Exato, 100%. E com as, Tem emoção, né, no consumo agora. e com as várias consequências que isso traz, né? Tudo bem, pessoal. Também teve um tópico aí que o João tocou que é bem legal, né? Que ele falou, a gente tá vendo hoje um momento que tem um modelo de negócio que é a digitalização das revistinhas Avon, né? Na verdade, com a inteligência artificial, isso é análogo ao que está acontecendo em vários cantos, né? Por exemplo, hoje a gente tem os famosos chatbots, né? Que são, aliás, não agora, já tem um tempo, né? Que são essas inteligências artificiais voltadas para atendimento automatizado. E o que a gente tem observado é que antigamente era uma experiência péssima, né? Então as pessoas não conseguiam responder as perguntas que elas tinham com esses chatbots, eles realmente não ajudavam. O que eles estão fazendo? Eles estão recorrendo, eles estão aprendendo de como as pessoas nas lojas atendem os seus clientes para aprender como esses modelos podem se comportar de uma maneira mais eficaz. Então está tendo realmente uma simbiose do digital com o físico, né, em que cada um está pegando um pouquinho do outro, né? Então as pessoas na loja estão utilizando a inteligência artificial para aliviar um pouquinho, né, do estresse às vezes que as pessoas vêm, né, para falar com elas, ou para dividir também o atendimento, a parte presencial, a parte de inteligência artificial. Então elas estão recebendo ajuda da tecnologia e a tecnologia está vendo o comportamento, né, dessas pessoas para melhorar os próprios modelos e assim se otimizar, né? E agora a gente vai falar de cadeias de suprimento ainda mais inteligentes. Então, tem essa frase aqui. No passado, fazíamos o inventário uma vez por ano. Agora, o inventário é feito em tempo real. Então, isso mostra muito como a inteligência artificial, né, e especialmente omnichannels assim, e canais em tempo real, como eles estão impactando as cadeias de suprimento e supply chain. Então, a gente tem essas supply chain inteligentes, né? Então, é basicamente a gente utilizar a inteligência artificial nesse contexto, mas assim, aqui com diversos benefícios, né? Então, a gente não apenas consegue fazer a gestão do estoque, saber onde cada coisa está, quando vai ser necessário, né, mapear a demanda, mas como utilizar esse conhecimento, né, combinado com a análise preditiva, para prever a demanda e a gestão do estoque, baseado também em diversas outras informações. Porque também uma coisa muito importante na inteligência artificial, não sei se já ouviram falar em algum conteúdo, alguma palestra do tipo, é que você tem que colocar muito dado naquele modelo para ele funcionar bem. Então, assim, se você apenas solta lá um modelo com poucas informações, ele não vai dar resultados muito precisos ou muito satisfatórios, né? Então, mas se você coloca histórico e você coloca variedade, aí a magia acontece, né? Um exemplo assim, acho que dá para ilustrar isso se você tem um modelo que tem dados só a partir de 2020, o modelo vai achar que a pandemia foi regra e não exceção. Mas se você tem dados desde os anos 2000, ele vai ver, tá, peraí, isso aconteceu em um momento, mas não se repete sempre. Então, histórico é importante, mas também variedade. Então, quando lá uma cadeia de supply chain está conectado com uma database que vê onde estão os itens no estoque, mas também está conectado a uma database que fala sobre o clima, fala sobre questões regionais, violência, tráfego,
e outras variantes, né, que afetam diretamente a cadeia de suprimentos, esse supply chain inteligente consegue entregar esse resultado. Então, ele consegue realmente ser preditivo e indicar tendências, né? Então, por exemplo, ele pode chegar para as empresas e falar: olha, considerando essa época do ano em que o clima está dessa maneira, e considerando as festividades que ocorrem sempre nessa data, nessa cidade, tem mais chance das pessoas quererem esse produto X ou Y. Então, a gente está chegando no momento que o supply chain está assim, não apenas para organizar, mas como realmente uma ferramenta muito de mudar o jogo, né, game changer, para o marketing, né, para o planejamento do marketing. Então, assim, as cadeias de suprimentos estão nessa constante disrupção, né, porque elas são muito afetadas pelo ambiente, né? Então, assim, planejar é essencial, né? Então, a inteligência artificial, além desse aspecto de previsão, demand forecasting, ela consegue extrapolar cenários, né, decisões e respectivos impactos. Isso também é uma coisa muito importante, porque para uma empresa que tem uma operação que lida com objetos, né, uma operação física, os movimentos são lentos. Eles não é tão fácil assim você desmobilizar um estoque, fazer ele chegar em outro pedaço do país. Então, isso tem que ser feito com antecedência. Então, quando a gente está pensando numa abordagem em tempo real, de fato, não basta estar no tempo real, estar no presente, tem que estar realmente preditivo para que as empresas elas consigam planejar com antecipação. E eles fazem isso como? Criando cenários. Então eles pensam, tá, cenário B é um cenário de escassez. O cenário A é que vai precisar mais de determinado produto. O cenário C é de avarias nas mercadorias. E nesses cenários, o que a empresa deve fazer em cada um. E quando eles constroem cenários, eles fazem meio que gatilhos para esses cenários serem ativados. Então o cenário A ele vai ser ativado quando tal acontecimento ocorrer. O cenário B ele vai ser convocado quando tal KPI aparecer. E aí o cenário é imediatamente colocado em prática, né? Então as empresas conseguem assim, planejar com uma antecedência nunca antes vista. E com isso, de novo, mitigando danos, prejuízos, né? E tirando proveito também das situações mais inesperadas. Igor, eu acho que um ponto muito bom aqui, quando você comentou sobre essa parte dos cenários, e a gente estava vendo nas palestras lá, é que realmente eles extrapolam muito essas possibilidades e a tomada de decisão e o impacto, né? Então, se você fizer A, o resultado é tal, se você fizer B, o resultado é tal. Isso me lembrou muito, não sei se vocês assistiram Divertidamente 2, mas sabe a ansiedade, quando ela fica desenhando acontecimentos possíveis e o desdobrar de cada um? Era muito isso, assim, você conseguia tomar uma decisão vendo exatamente o que você tinha feito, o impacto que aquela decisão ia gerar muito previamente antes de você ver isso, né? Então isso foi muito interessante, assim, como um modelo de visibilidade de tomada de decisão, por assim dizer. E até consegue prever até o resultado de campanha de marketing, né? Se você aplicar tal modelo, tem tal chance disso dar certo, né? Então, chegou o ponto que os modelos estão com esse tipo de acurácia e de previsão para as empresas. E aqui um case bem legal é o da Amazon. A gente já sabe, já é um case antigo que ela utiliza diversas formas de entrega, né? O drone, por exemplo. Mas uma coisa interessante é que quando associado a essas ferramentas, elas conseguem segmentar que tipo de transporte é mais adequado a que local e quando. Então eles conseguem ver, essa região aqui ela é mais suscetível a ter chuvas, né? Ou é uma região alagada de pântanos. Então vamos entregar no barco, ou então vamos entregar no drone. Então eles conseguem cruzar a melhor maneira de transportar aquela mercadoria com as especificidades do local. E eles conseguem esse tipo de informação com esse fluxo, né? Que é possível através do supply chain inteligente. Eu ouvi rumores, inclusive, que estão testando entrega com drone aqui na Zona Oeste, aqui no Rio. Eu não sei se é verídico, tá? Mas eu ouvi isso hoje. Eu sei que o Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos já faz isso. E que é comum, na verdade, quando eles fazem esses testes iniciais, fazerem algo que tem uma densidade populacional menor, né? Então, se você for testar no Rio, faz sentido que eles façam na Zona Oeste de fato. Então, se vocês virem um drone por aí, saibam que é uma entrega, tá? Acontecendo. Se vê Bom, um pacote embaixo, né? se vir um pacote, pega. Bom, a gente fala das mídias de varejo aqui, a gente vai passar rapidinho por esses finais. Mas esses daqui são os mídias de varejo, esses networks de mídias de varejo, né?
Então, esses ecossistemas de mídia de varejo, eles são uma força imparável, eles estão crescendo cada vez mais nos últimos anos, né? Então, para quem não está familiarizado, é uma publicidade que acontece dentro do ecossistema de varejo das lojas, pode ser de forma digital ou no offline também. A parte muito interessante é que eles usam dados e canais dos próprios varejistas para impactar esse consumidor durante a jornada de compra, né? Então, assim, ao invés de você gerar um gatilho para a pessoa entrar numa jornada de compra, ela já está ali, ela está próxima do produto, ela está próxima do carrinho digital, ela já está na beira, sabe? Não me empurra, já estou na beira, porque ela já está muito próxima da compra, né? Bom, e aí a gente vê que eles vão representar, né, atualmente, cerca de 50% dessas despesas totais do marketing digital até 2030. Então, assim, isso já é uma tendência que a gente tem visto nos últimos anos, a gente está trazendo ela aqui porque ela está aumentando cada vez mais. Um ponto muito interessante que a gente viu, né, a gente viu uma série sendo criada também, em relação a isso. Eu não sei se vocês já assistiram, mas o Walmart tem uma série chamada Add to the Heart, que é tipo você adicionar as coisas ao coração, tudo que você clica, tudo que é clicável, tudo que está aparecendo na série, foram eles que produziram a série, o roteiro. Não levem o roteiro a sério, não é bom, tá? Mas tudo é comprável. Então, tudo que está naquele filme, naquela série, você clica e compra direto do Walmart, né? Então, eles são um varejista, um supermercado criando conteúdo comprável, né? Bom, e aí a gente fala muito dessa integração desses dados online e offline, né? Você conseguir também ter uma visão holística desse comprador, né? E você promover ações direcionadas para ele dentro da loja, né? Então, acho que um dos pontos que a gente tem falado, até o Igor trouxe em relação a mundo físico e mundo digital, é que esse consumidor agora ele quer ser visto também de uma forma holística, né? Eu não sei vocês, mas me dá muita frustração quando eu sou, sei lá, compro tudo online de uma marca, eu tenho um tratamento ótimo, né? E eles sabem tudo meu, etc. Eu chego na loja física, eu sou um completo desconhecido, eles nunca me viram, não sabem quem eu sou, nada acontece, né? Então, o consumidor não quer mais ser visto assim, ele quer, não importa o canal, a gente fala de estratégia omnicanalidade, né, para as empresas, o consumidor também quer ser visto de forma holística em qualquer canal que ele entre e ele quer ser reconhecido, né? É isso, né? A gente dá os dados quando você oferece algo em troca de uma experiência personalizada que eu vá gostar. Senão, eu não quero te dar meus dados também, porque não tá me valendo de muita coisa, não estou percebendo valor em relação àquilo, né? E aí aqui a gente também tem, né, dentro das ações do Walmart também, a gente tem o Walmart Connect, esse ponto muito relevante também da gente perceber o quanto as pessoas, principalmente em lojas físicas, né, transitam, a quantidade de pessoas que estão ali dentro de uma jornada de compra, você pode impactá-las, né? Então, cerca de 200 milhões de pessoas transitam nas lojas do Walmart semanalmente, né? Muita coisa. E você consegue, né, resultados mensuráveis, você consegue captar, né, informações, capturar dados sobre isso. O custo médio é inferior ao dos anúncios online, de uma forma geral, e você consegue fazer uma segmentação muito mais assertiva dessas pessoas. Eu não sei, aqui no Brasil eu tenho visto que quem tem feito isso muito bem é o é, Hortifruti, e aí para quem for de São Paulo é Natural da Terra, pelo que eu entendi. Então, eles têm algo relacionado a dados e a mídias de varejo que é muito bem feito já. Então, em algum momento, quando vocês estiverem lá, se vocês começarem a receber umas promoções personalizadas para vocês, já saibam que está associado à mídia de varejo deles também. Perdão. Agora, pessoal, esse tema de estratégias movidas a propósito. Hoje, os consumidores não aceitam barreiras entre eles e a marca, por isso precisamos adotar uma abordagem totalmente centrada no cliente, dando a eles liberdade para se expressarem e se conectarem de forma genuína. Hoje a gente está num ponto, né, da evolução das coisas, né, da cultura, em que as fronteiras estão mais turvas, né, do que eram antes. Então, um espaço antes que era muito dedicado a pessoas, instituições públicas ou aspectos culturais, né, como posicionamento político, hoje é muito esperado das empresas. Então, as pessoas hoje esperam que as empresas sejam agentes da mudança, né, sejam representantes dos seus desejos, dos seus pensamentos, e acabam se conectando com elas ou se desconectando delas, né, justamente por causa desses motivos. Então, a gente está vendo muito essa movimentação dos consumidores quererem ver os seus valores refletidos nas marcas que consomem, né, o que a gente chama de carteira política. Então, os tempos e movimentos das empresas estão sempre sobre a análise das pessoas, né, vendo se está alinhado com essas expectativas. Claro que isso é mais forte em alguns determinados segmentos, né,
não quer dizer que isso está refletido como um todo na sociedade, mas a gente vê esse movimento sendo intensificado. Então aqui tem um exemplo bem interessante da Patagônia, que é uma marca que ela é completamente orientada, a sua proposta de valor, a salvar o planeta. Então, é esse o objetivo. Então, ela é engajada em diversas pautas, né? Diversas organizações e diversas ações que vão na direção desse objetivo. Então, eles têm um programa que é chamado One Wear Program, que é um galpão de recuperação de roupas dos Estados Unidos. Então, eles incentivam as pessoas que levem para lá suas roupas para eles consertarem e é uma coisa localizada, né, na própria comunidade, não é uma coisa tipo deslocada que as pessoas têm que achar em apenas grandes centros urbanos. E com isso eles levam esses itens usados e ajudam na compra e venda também, né, desses itens e fazem com que eles é, girem essa roda da economia circular. Então faz com que evite, né, o desperdício, a compra desenfreada, o consumismo. Então é uma abordagem que eles estão utilizando para colocar em prática essa visão, né, esse valor que a empresa tem de ser uma empresa com impacto positivo para o planeta. Então, assim, as pessoas estão muito mais atentas a isso, e como o João mencionou lá no início da apresentação, a tendência é que fique ainda mais quando os efeitos da crise climática não vão conseguir mais ser ignorados, né, pela maioria das pessoas. Então, antes, se isso era para alguns segmentos de marca algo bem supérfluo, que elas nem prestavam atenção, para determinadas marcas, isso vai ser até um fator decisório no futuro, para se as pessoas vão ter uma visão negativa ou positiva dessa marca, né? Ter esse posicionamento. Especialmente aquelas marcas que estão associadas diretamente a aspectos que envolvem a crise climática, né? Como o setor de energia, agropecuária e também o de fast fashion. Então as pessoas estão progressivamente mais atentas a isso. E também tem esse case da Rare Beauty, que ela cria um ambiente mais inclusivo e positivo no setor da beleza. Então tem diferentes etnias, peles, cabelos. E é interessante porque uma coisa que tem as empresas até perguntado pra gente, né? É tipo, e como tá essa questão da diversidade e da inclusão dadas as últimas notícias, né? Que tem diversas empresas que estão abandonando essas políticas. E o que a gente está percebendo, na verdade, como o João comentou da polarização, é um acirramento. Então, de fato, algumas empresas estão abandonando esses programas de diversidade e inclusão, como teve na Meta, né? Como teve, se eu não me engano, na Nike Nike, também. né? Mas outras estão dobrando a aposta, como a Apple, por exemplo. Ela falou: não, a gente vai manter. Então, o que está, por enquanto, se desenhando no horizonte é que vai ter uma polarização política, inclusive nas marcas que a gente tem no mercado, né? Então, algumas vão ser defensoras dessa abordagem progressista e outras vão ser detratoras e vão acabar, né, os seus públicos até se encaminhando para marcas que combinam mais com a sua posição política, para aqueles que têm esse tipo de preocupação quando estão consumindo, né? Então a Rare Beauty ela vai um pouco na contramão dessa última movimentação que está tendo, né? Então ela cria com isso, com essas ações, um senso de comunidade, de abertura de espaço, né? Das pessoas se sentirem pertencentes. Isso é especialmente impactante. Quando a gente foi lá no NRF, a gente também fez umas visitas em lojas, né? Como tá crescendo muito essa força da loja local se conectar com a comunidade local, né? Então as pessoas irem lá naquela loja do bairro, que sabe que faz os serviços, que o atendente conhece você, chama você pelo nome, para você personalizar um item seu ou comprar um item novo, colocar para revenda. E, e tá saindo, tá tendo uma movimentação de valorização da loja local, né, da loja física, nesse ambiente também de digitalização, né, que eu mencionei que a gente vai para um lado ou vai para o outro, né? Aqui tá tendo essa valorização e cria esse senso de pertencimento, né, que é muito importante. Bom, e aí, como o Igor trouxe, né, a gente vendo circularidade, novos modelos de negócio como quase uma obrigação atual, né, de uma certa forma, em relação a esse mindset adaptativo, né, da emergência climática, a gente não entrar mais nesse negacionismo da emergência climática, de uma certa forma, né, e a gente começar a ver esses modelos como
a circularidade como um novo modelo de negócio de fato. Ele pode ser visto como uma oportunidade também, mesmo, né, a gente viu ali o da Patagônia, que é um exemplo que parece que ela está se canibalizando, né, porque ela conserta a própria roupa que ela compra, que você compra dela, ela conserta, né? Então, assim, meu Deus, você vai deixar de comprar um outro produto novo, mas ela vai manter um relacionamento muito mais longo com esse consumidor e ela se posiciona para que ele compre menos. Tipo, compre menos. Você não é para comprar tanto assim. Então a gente está vendo esse modelo em diversas outras empresas com essa crescente consciência da emergência climática, né? E aumento, e principalmente em relação às empresas, a gente entende, né? Os consumidores entendem que as empresas são parte do problema, que elas precisam ser parte da solução também, de uma certa forma, né? E a gente vai usar a nossa carteira política, né, para consumir do que a gente acha que está tendo algum tipo de devolução para a gente como sociedade. E aí as empresas atualmente, né, dentro desse formato, desse mindset adaptativo, uma das coisas que elas mais vão ser obrigadas a fazer é prolongar a vida útil dos seus produtos, né? Até na Europa agora tem uma legislação que está para passar que é você prolongar a vida útil desses produtos, você se torna, as empresas se tornam eternamente responsáveis por uma lei de reparação a consertar os produtos que você tem. Então, você tem um celular da Apple de 10 anos atrás, eles são obrigados a consertar, eles não podem, não, isso aqui a gente não tem mais essa peça, isso não vai poder mais ser feito. Essa obsolescência de produtos e eles não terem como arrumar, não vai poder mais ser feito no futuro, porque o planeta não dá mais conta de produzir tanta coisa. E aí a gente vê, né, como o Igor trouxe, né, as estratégias ESG agora, né, elas podem criar novos modelos de negócio e ao mesmo tempo que tem várias pessoas, várias empresas saindo dessa estratégia, né, e fechando, né, diversidade, inclusividade e sustentabilidade como um todo, é uma oportunidade também para muitas empresas criarem novos modelos, se posicionarem em relação a isso e criar uma resiliência para o futuro, né, porque quando mudar para um mindset adaptativo as pessoas não vão conseguir mais tolerar as empresas que não fazem parte de uma melhoria do planeta como um todo, né? E aí aqui a gente tem um exemplo muito interessante do Walmart, né, que é um caixa eletrônico que eles têm dentro do supermercado, que você coloca seu celular antigo nele e ele vê todo o potencial de reciclagem do seu celular e te devolve aquilo tudo em dinheiro, né? É muito comum a gente ver isso também na Europa em relação a embalagens, né? Então você devolve garrafinha de refrigerante, ele já te dá em dinheiro ali na hora para você gastar no supermercado ou em alguma coisa do gênero. Você ter esse retorno financeiro associado também à reciclagem, não só a reciclagem por um bem maior e uma conscientização da pessoa, mas um impacto financeiro na vida das pessoas também. E aqui a gente vê esse IKEA Silverside, que chama, né? Porque eles fizeram uma parceria em tecnologia para que eles conseguissem pegar peças, materiais descartados da produção da IKEA. Para quem não conhece, a IKEA é uma marca de móveis, ela é a Tok Stock de fora do Brasil. E eles pegam muitos materiais descartados e criaram uma nova linha de cerâmica. E essa linha de cerâmica se chama Silverside e ela é bem bonitinha, assim, o material é diferente dela, sabe? Ela tem uns pontinhos, etc. E ela é muito bem vista, assim, você comprar esse material, ele é mais barato do que o normal e ele reaproveita tudo que eles tinham descartado de uma forma muito interessante. Eu acho que o legal disso é que, até para combater um pouco aquela noção de desespero e ansiedade das pessoas, né, com o Uhum. assunto da crise climática, essas pequenas ações fazem a pessoa se sentir um pouco mais confortável, de dizer assim, caramba, pelo menos algum impacto positivo o meu consumo e a empresa que eu consumo está trazendo para o mundo. Então Menos traz um, desconfortável, né? Menos desconfortável, exato, né? traz um raizinho de esperança, assim, né, para as pessoas não se sentirem tão mal, o que é bem importante, né, para elas se sentirem, continuarem engajadas. E agora a gente vai aqui para o último tópico, gente. Finalmente chegamos aqui no final, que é muito relacionado aí com o tópico anterior que o João trouxe, que é a inteligência artificial à prova de clima. As mudanças diárias no clima têm mais impacto nas vendas do que eventos extremos. Elas podem representar uma variação de até 42% nas vendas. Então, nessa seçãozinha, né, essa ferramenta que eu vou falar, ela é muito útil não apenas, vou mostrar, né, para questão climática extrema, mas para mudanças do dia a dia no clima, né? Porque o que tem acontecido, como o clima está cada vez mais imprevisível, e assim, essa diferença ocorre às vezes numa base diária, né? Então a gente pode ver um dia que tem uma enchente em São Paulo e depois passa 2 meses sem cair uma gota, né? Ou então a gente tem ventanias do nada que derrubam postes
e depois desaparece, né? Então a gente está tendo uma variação muito brusca de eventos climáticos assim de um dia para o outro. E o que está fazendo? As pessoas ficam desamparadas porque diversos itens do dia a dia delas, de infraestrutura da cidade, ou itens de consumo importantes para o dia a dia, são comprometidos, né? Porque está tendo enchente ou teve queda de energia. E as empresas também acumulam muitas perdas, né? Por avaria, por danos no seu supply chain. Então, o que está acontecendo é que as empresas estão começando a recorrer à inteligência artificial para tentar evitar um pouco e se preparar mais para esses eventos climáticos, né? E como que isso está acontecendo? A gente sabe, né, que a crise climática está se agravando mais, né? Então, as empresas estão percebendo que assim não é apenas uma questão de apenas se planejar para uma eventualidade, mas em alguns tipos de negócios está relacionado com a própria sobrevivência desse modelo de negócio. Então, estão tendo algumas ferramentas, né? Essa Ether IQ é um exemplo delas, que estão criando, essas empresas estão prestando esse serviço, né? Estão criando esses modelos de inteligência artificial que coletam diversas fontes de dados, obviamente mais relacionados ao clima, para tentar trazer alguma análise preditiva das chances de eventos climáticos extremos ocorrerem. Então, essa ferramenta consegue, né, vocês podem até ver que tem um mapa, falar que nessa região aqui, em tal época do ano, tem uma probabilidade aumentada de acontecer tal evento climático extremo. E com isso as empresas conseguem se preparar. Então, por exemplo, elas vão saber desse evento climático, então vão já fazer algumas ações, aqueles cenários, né, que eu mencionei, para evitar perdas, né? Mas ao mesmo tempo é uma maneira de elas ainda conseguirem prestar o seu serviço, vender os seus produtos naquela situação, porque as pessoas vão precisar, né? Então, especialmente casos mais extremos que envolvem enchentes ou incêndios, as pessoas desesperadamente vão precisar de itens de sobrevivência para sair daquela situação ou para se manter, né? Água, alimentação, ou alguns utensílios simples, mas que são usados no dia a dia, né? Como fogão, ventilação. Então, é uma forma também de o público não ficar desamparado nesses momentos extremos. Então, é uma forma uma ferramenta, né, que tem ganho para ambas as partes. E, pessoal, chegamos aqui no fim. Aqui tem o QR Code do nosso relatório, em que vocês vão ver essas tendências e um pouquinho de outros detalhes, tá? Então fiquem à vontade aí para baixar. É gratuito. E se alguém aqui na plateia tiver numa empresa, numa instituição, a gente também consegue levar essa palestra, esse formato que vocês viram aqui, para a instituição, para a palestra de vocês. E aí é só entrar em contato com a gente, né? Dá para entrar em contato através do QR Code para vocês conseguirem, enfim, espalhar a palavra, né, se vocês acharam legal. E acho que agora a gente pode abrir um pouquinho, né, para caso alguém tenha alguma pergunta, né, para a gente bater aqui um papinho no final. Bom, É isso, gente. Fechamos aí a apresentação. Queríamos saber se vocês têm perguntas para a gente também. Perguntas, alguém? ou até provocações, tipo, ah, caramba. Provocações. Primeiro, obrigada aí pela palestra, foi sensacional. Meu nome é Tânia. As tendências que vocês apresentaram e os cases são sempre de grandes empresas globais. Queria pedir uma reflexão de vocês sobre o que espaço existe para empresas locais, digamos, nacionais ou regionais, empresas pequenas e médias, se estabelecerem nesse novo mundo de comércio, de varejo. Ótima pergunta. Eu vou pegar um pouquinho um gancho com a inteligência artificial, que acho que foi um tema que a gente passou muito, né, para dar um exemplo e expandir um pouquinho esse comentário, e o João também fica à vontade aí de complementar, né? Como vocês podem ver, assim, pode assustar um pouquinho, né? Tipo, caramba, parece que essas tecnologias a gente nunca vai conseguir utilizar em pequena escala, né? Numa empresa pequena, que não está com muito investimento, mas é possível sim. Inclusive, para quem ainda não está experimentando com essas ferramentas de inteligência artificial ainda, né? Eu realmente recomendo que comecem a experimentar do lugar que vocês estão, sabe? Porque uma vantagem dessas tecnologias hoje é que elas usam linguagem natural. Então, é como se você conversasse com uma pessoa. Então, o aprendizado ele está muito mais simples e acessível do que eram outras tecnologias alguns anos atrás. Então, por exemplo, programação requeria um conhecimento muito específico, né? O desenvolvimento.
Então, isso não é mais a realidade. Então, sem conhecimento prévio, e algumas dessas ferramentas são gratuitas, né? Como o ChatGPT tem a versão gratuita, o Gemini, que é a versão da Google, também tem versão gratuita. Então, é possível, sem investir dinheiro imediatamente e sem ter conhecimento prévio, você já conseguir navegar nessas ferramentas. Então, eu acho que isso já é uma vantagem para os pequenos negócios. E com isso também, embora a gente tenha mostrado algumas referências, alguns cases que tinham lá sensores, né, câmeras, ou seja, um maquinário mais caro, é possível já trazer um impacto positivo em questão de produtividade, estratégias de marketing, campanhas publicitárias, até mesmo, por exemplo, uma maneira bem interessante é você pode, por exemplo, criar um agente no chat GPT, descrever uma pessoa para o chat GPT e falar, esse é o meu público-alvo. Geralmente são pessoas, assim, vou chutar aqui um recorte, né? Geralmente são mulheres de tal faixa etária, de tal classe econômica. Você dá outras características lá para o modelo, ele começa a se comportar como se fosse essa pessoa. E você pode fazer perguntas. Como eu consigo vender melhor para você? Como eu consigo abordar você onde você está? O que é um fator importante decisório para você comprar? O que é um fator que deixe que você compre? E já começa a te dar informações valiosas de como chegar nesse consumidor, de como abordar ele, de como vender melhor para ele. Então, hoje é possível, com pouco conhecimento e quase nenhum investimento, você já tirar algum proveito dessas tecnologias, né? E, assim, na minha recomendação, eu diria para as empresas começarem assim. Porque dá uma ansiedade, né? A inteligência artificial, para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, querer investir mais nisso. Mas é realmente a minha recomendação, né? Ainda mais que a gente está numa consultoria, a gente vê muito isso no dia a dia. É começar pequeno com o que você tem. E ir testando, melhorando aos poucos. Esses modelos, eles vão aprendendo com feedback. Então, você fala, essa resposta que você deu não é muito boa. Aí ele consegue melhorar com isso, né? Então, essa lógica da prototipagem, do teste rápido, é muito valiosa para esses pequenos negócios que ainda não têm essa escalabilidade, né, de empresas com uma maior alavancagem. Eu acho que também um ponto aqui, adicionando ao que o Igor falou, assim, para além da tecnologia, eu acho que tem vários pontos simples que podem ser abordados aqui, né? Então, quando a gente fala de experiência em loja, que tipo de experiência única você pode oferecer dentro da sua loja? A gente viu uma marca de perfume, por exemplo, que escondia as embalagens, você ia sentindo os cheiros para ver quais eram as notas, para que a embalagem não influenciasse, o nome do perfume não influenciasse. Como é que você, por exemplo, pode criar propósito dentro da sua marca, do seu comércio, né? Ajudar outras comunidades ou fazer algo de retorno para a sociedade, como uma certa forma. Se é uma marca de roupa, por exemplo, se os seus próprios consumidores podem vender roupas usadas deles, da sua marca, dentro da sua loja. Então, eu acho que tem, para além de tecnologia e esse aproveitamento, né, a gente tem, né, propósito, que eu acho que serve a tudo e a todos, né, independente do tamanho, você ter causas associadas. Eu acho que essa parte de social commerce também, né, então diversas pessoas e marcas que fazem lives e coisas do gênero e contratam influencers pequenos, porque a gente está falando aqui do poder desses influenciadores menores também, né, de criação de conteúdo também. Então, acho que tem diversas possibilidades aí que podem ser a gente mostra um muito grande, até para corroborar o que está acontecendo mundialmente, né? Mas eu acho que eles todos têm um potencial de aterrissar, assim, de uma certa forma, em algo menor também e de ser extremamente proveitoso. E eu acho que uma última dica, na dúvida, pergunta para o usuário, para o consumidor, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele prefere. Porque no final das contas, as lojas, né, os negócios, eles estão para servir ao público. E ninguém melhor para falar o que desejam do que eles mesmos, né? O Starbucks, por exemplo, tem essa receitas para fazer receitas com as pessoas e cozinhar. Então, assim, pode ser algo menor, não necessariamente precisa ser algo gigante. Alguma pergunta a mais, gente? Não? É isso? Ah, Mais uma? pode passar. Obrigado. Obrigada, gente. Oi, falo alto. Obrigada, boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu queria saber de vocês, o que vocês não viram na NRF? O que vocês sentiram falta? Assim, bom, tem muita tecnologia, tem muita inovação, fala-se muito sobre mudanças e novos comportamentos, mas o que vocês sentiram falta? Eu senti, eu até comentei isso com o João lá na NRF, acho que é até pela cultura norte-americana, né? De trazer uma visão muito orientada ao mercado, muito orientada às empresas
e muitas vezes comentar muito sutilmente ou não comentar do impacto em pequenas comunidades, né? Então eu via um foco às vezes muito grande nas necessidades das empresas, né? Então acabava que as necessidades das pessoas elas eram algumas vezes atendidas de uma maneira indireta. Mas eu acho que isso é uma coisa cultural, porque quando tinha, por exemplo, convidados lá nas palestras, né, que eram da Europa, ou eram da Ásia, ou eram da África, eles mostravam já uma preocupação com outros pontos, né? Então acho que é mais um aspecto mesmo cultural lá local, que não era o foco, não era o assunto que as pessoas comentavam lá. Eu acho que também é uma ponto meio direto do americano, de uma certa forma, a gente acho que fala muito sobre, né, impacto ambiental, impacto social, etc. E eles vão muito direto no vendas, 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 aumente as vendas. Inteligência artificial para você saber sobre clima, não para você ajudar as pessoas, mas para você vender a água caso alguém tenha sede e não tenha, sabe, uma coisa meio assim. Então isso, em algum nível, tem várias palestras que trazem isso, e são às vezes empresas de fora, etc. Mas eles são muito diretos em venda muito em todo lugar, a todo custo, e é isso. Então, isso às vezes é uma coisa que a gente sente falta, mas pode ser uma visão, percepção nossa, brasileiros, um lado um pouco mais humano e mais contato maior na hora de falar essas agressividades, assim, de uma certa forma. E também em termos, acho que de conteúdo, de assuntos, né? Eu acho que o que acabou andando meio sumido, assim, depois de uma presença muito grande, foi realidade virtual, realidade aumentada, né? Que era o assunto alguns anos atrás. Aí, do nada, morreu, É, foi enterrado pela falecido. inteligência artificial, né? O que a gente está vendo é que, eventualmente, vai ter um retorno, porque o que foi o diagnóstico, né? Porque esse assunto sumiu. É que ele ainda não estava maduro o suficiente tecnologicamente e até para os conteúdos. Não tinha conteúdo para alimentar essas interfaces, né? Então, aparentemente, talvez tenha um revivalismo aí dessas tecnologias que há 2 anos era o que todo mundo falava, né? Então, também não foi um assunto ainda muito comentado lá que aquela. Ué, pra onde foi, né? Tava todo mundo falando disso, agora não tá mais. Bom, gente, acho que a gente acabou o nosso tempo. Acho que a gente já estourou o tempo, né, em algum nível. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estarei aqui pleno. Podem fazer. Mas queria agradecer, então, a presença de todo mundo hoje. Estaremos aqui ainda para responder perguntas, se vocês quiserem. É, pode. E agradecer a Casa Firjan, né, por receber a gente, pelo convite. Adoramos, né, trazer essas tendências para vocês. É um assunto mega interessante, a gente podia ficar facilmente aqui mais 2 horas falando sobre os assuntos, né? Mas eu acho que são um retrato do que a gente viu e fiquem à vontade de entrar em contato com a gente, né? Caso vocês queiram saber mais ou levar mais para um ambiente aí que vocês trabalham, que vocês estudam, para a gente levar para outras pessoas, tá? É isso. Super obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Vamos tirar uma foto, todo mundo junto? Assim, a gente tira daqui, ó. Peraí. Dá um oizinho, gente, todo mundo.